Esse cara tá cagando pra tua liberdade, ele tá cagando pra tua indústria, ele tá cagando, ele quer ali, ó, aqui os negocinhos, ninguém mexe nos meus negocinhos aqui. Aí eu pergunto, mas todos mentem? Eu falo, ora, alguns são idôneos, mas ninguém aqui é tolo de imaginar que pesquisas financiadas por bancos, como no caso da Quest, financiada pela Genial, ou da Nexus, financiada pelo BTG, né, são isentas. O Genial, por exemplo, que financia a Quest, é o mesmo banco investigado por lavar dinheiro do PCC, inimigo número 1 do Flávio. Reportagem do mês passado. Justiça bloqueia 176 milhões de reais de fundo investigado na Carbono Oculto e gerido pelo Banco Genial. Não sou eu que estou dizendo, é os casos Globo, tá? Já o BTG, que financiou a pesquisa Nexus, é o banco do Dedé, é o banco do André Esteves, o mesmo que estava, na semana retrasada, jantando com Alexandre de Moraes durante a Gilmar Palusa para cerrar a paz com o Alexandre. Aliás, só no Gilmar Palusa desse ano, o BTG do André Esteves investiu pelo menos R$1 milhão para levar o jornalista Thomas Friedman do The New York Times e o ex-presidente da Colômbia, Ivan Duque, como palestrantes no evento. Tudo isso está na reportagem do UOL, que vocês estão vendo aí na tela, e, de novo, eu sempre mostro para vocês o que eu estou falando, e vocês vão conferir. A Apex, né, que financia a Futura, é a mesma coisa. Banco de investimentos financiando instituto de pesquisas. E aí você que faça a reflexão. Será que os clientes que financiam essas pesquisas têm interesses próprios de manipulação da opinião pública? O pesquisador fala, muitas vezes, o que o cliente quer ouvir. Se ele fizer uma pesquisa cujo resultado contraria as expectativas do cliente, muitas vezes, ora, é igual a você. Você fica contrariando o seu cliente, muitas vezes, você corre o risco de não ser chamado pelo cliente de novo. E numa graça dessas, o Instituto perde uma boa grana. A pesquisa da Genial, por exemplo, a pesquisa Quest, custou à Genial R$433 mil. R$1.000, meio milhão de reais para uma pesquisa. Que é esse Felipe Camargo, sei lá, que fica aparecendo na Globo News todo o tempo. Mesmo errando sempre, ele continua sendo chamado, é chamado, faz a pesquisa, recebe R$500 mil. A da BTG e da Apex custou cerca de R$160 mil. Cada uma delas. Tá bom ou não? Aí eu pergunto, será que a Quest, a Nexa, a Futura, será que elas vão querer desagradar os seus clientes que pagam essa grana toda? Eu faço essa pergunta para vocês. Isso se soma ao fato de que as pesquisas servem, muitas vezes, como eu disse, como ferramentas de opinião pública. E hoje em dia, até de plataforma de aposta. Então, muitas vezes, a vontade da BTG, da Genial, não é só uma vontade pessoal de favorecer quem eles querem que vença. Não. Mas de influenciar o mercado em uma determinada direção. Pesquisas afetam o dólar, pesquisas afetam o mercado futuro, afetam juros. E aí eu pergunto a vocês, o que será que as pessoas do mercado financeiro querem ouvir? Bom, nesse momento, a mídia reporta que a Faria Lima está descontente com o Flávio. Mas melhor do que as reportagens deles é ouvir um deles. Ouçam, por exemplo, o Ricardo Lacerda, da BR Partners, um dos bancos de investimentos mais importantes da Faria Lima. Ouçam o que pensa Ricardo Lacerda sobre o cenário político brasileiro. Eu acho que uma eventual vitória do Flávio Bolsonaro pode trazer problemas institucionais muito grandes, que nós não teríamos com o presidente Lula. O presidente Lula todo mundo já conhece, o presidente Lula já foi presidente aí 3 vezes, já entrou, saiu, tal. Ninguém acha que o presidente Lula vai dar golpe, vai fazer coisas que podem atentar contra a democracia. Já do lado do Flávio Bolsonaro é um pouco mais incerto, porque ele vai ter o pai dele na prisão, querendo sair, brigando com o Supremo, não sei se o Supremo vai permitir, não vai permitir, talvez ele fale que ele vai querer mandar. Então, aí eu acho que aquilo que pode, digamos assim, ser um pouquinho melhor do lado da economia, pode ser também muito pior do lado institucional. Então, eu acho que isso que a gente vai ter que observar nessa questão das próximas eleições. Cara,
Isso é muito icônico, cara. Isso é muito icônico. Você tem que olhar um troço desse e falar assim, porra, esse é o tipo de gente que tem com dinheiro no Brasil. Esse cara tá cagando pra tua liberdade, ele tá cagando pra tua indústria, ele tá cagando, ele quer ali, ó, que os negocinhos, ninguém mexe nos meus negocinhos aqui. Essa é a mentalidade. Cara, eu tô trazendo esse imbecil, mas essa mentalidade é tão disseminada que vocês não têm ideia. E muitas vezes são essas pessoas que influenciam os veículos de imprensa, que influenciam os políticos de centro, e esse ecossistema influencia a campanha do Flávio. Vamos falar mais sobre isso. Mas o que eu estava falando, meu ponto a respeito desse tipo de coisa, é que pesquisa de banco você deve levar, assim, pensa um pouco sobre pesquisas de banco, você deve acreditar ou não. Pesquisas, por exemplo, pesquisa Datafolha, financiada pela Folha de São Paulo, a Foice de São Paulo, e geralmente em parceria com a Rede Globo. Pesquisa Quest é sempre também utilizada, é pesquisa referência da Globo. Vocês acham mesmo assim que assim, não tem um conflito de interesse? As melhores pesquisas são as pesquisas internas, são as pesquisas que não saem, que não são publicadas. E elas existem. Essas, em geral, toda vez que eu consigo ter uma, pô, essas são as que mais me interessam. Porque elas não servem para agradar o cliente. Elas servem para apoiar a tomada de decisão. E é por isso que o interesse é que elas sejam, assim, o mais precisas possível. Ainda que o resultado seja ruim. Por exemplo, se você é da campanha do Flávio ou da campanha do Lula e você fez uma pesquisa e ela está mostrando você mal, você tem que saber. E todo mundo usa isso, né? Infelizmente, a pré-campanha do Flávio ainda não está estruturada o suficiente para ter o que deveria ter, que é um tracking diário. Eu acho que é algo que vai mudar em breve. E aí a gente vai saber, a imprensa vai estar falando, e a gente vai saber melhor qual é a situação. Hoje tem que ouvir a pesquisa da GERP, né? E o Flávio falou bem sobre isso ontem na Veja. Ele falou assim: tem pesquisa para todo gosto. Eu falo assim: mas a GERP errou a eleição passada, né? A Brasmarket errou também, feio. Mostraram sempre o Bolsonaro à frente. Né? Qual o índice de acerto? O que no Brasil ainda é um outro problema, porque você fala assim: índice de acerto de acordo com as maquininhas. Complicado. Né? Mas eu acho que alguém olhar para um quadro, e não vamos dourar a pílula, se você olhar de forma objetiva para a situação, você vai ver que esse não é o melhor momento para a campanha do Flávio. E também é notório, mais do que isso, que uma vez que a imprensa parou de bater, podem reparar, a imprensa parou de bater e tirou completamente o foco do Lula, tirou completamente o foco dos escândalos de corrupção do Master, do INSS, e talvez coincidentemente ou não, né, o governo federal tem enfiado uma quantidade colossal de dinheiro em comunicação, como a gente colocou aqui no programa, dinheiro dos nossos impostos. O que isso fez? Em todas as pesquisas é unânime, a aprovação do Lula subiu e a rejeição diminuiu. Esses são fenômenos até que me parecem bem consistentes, porque de fato a mídia parou de bater no Lula, começou a bater muito no Flávio, o Flávio caiu, Lula subiu, normal, a mídia ainda influencia votos. Né? Inclusive, eu vejo isso como um copo meio cheio, porque mesmo com programas populistas, com um caminhão de dinheiro para a comunicação do governo, propaganda em tudo que é lugar, toda a máquina pública na mão do Lula, e sem a campanha do Flávio ter engrenado e começado oficialmente, o Flávio está atrás nas pesquisas por uma margem pequena, uma margem que eu repito, dentro da margem de erro. Então tem muita água para passar por essa ponte ainda. Quando eu digo que há espaço para melhorar, tem muita coisa para melhorar na campanha do Flávio. Né? Às vezes eu falo campanha, e repara aqui que às vezes eu vou falar pré-campanha, às vezes eu vou falar campanha. Esse negócio de pré-campanha é um termo ridículo, inventado
pelo TSE que o candidato precisa usar até agosto por conta de uma resolução do TSE. Você não pode falar, estou em pré-campanha, não estou em campanha. Na prática, todo mundo faz campanha o ano inteiro, desde o ano anterior, mas só pode chamar de campanha depois de agosto. Falar de... Imagina o sujeito virar aqui nos Estados Unidos e falar the pre-campaign of Kamala Harris, the pre-campaign of Donald Trump, uma coisa absolutamente ridícula. Como eu não sou candidato e quero que o TSE se foda, então eu vou continuar usando o termo campanha quando eu quiser. Eu não admito esse negócio de governo regulando palavra que eu posso usar, então eu vou falar as palavras que eu quiser. Então qualquer retardado sabe que já está todo mundo em campanha. Então quando vocês vierem aqui falar no chat, não, Paulo, é pré-campanha, é campanha, porra. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.